Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar como fazer uma deliciosa receita. São os pãezinhos de milho com recheio de creme de milho. E para você não errar nessa produção, fica comigo até o final porque eu vou lhe mostrar todas as dicas e segredinhos dessa maravilhosa receita. Vamos lá para o passo a passo? Para a massa, eu vou precisar de 450 ml de caldo de milho. Aqui eu tenho uma latinha de milho escorrido. Eu não coloquei 450 ml de água, porque depois que eu bater o milho aqui, o volume vai aumentar. Então, eu só vou ver isso depois que eu bater. Tem que coar, viu, pessoal? Porque se você não coar, quando você colocar o caldo de milho na massa, não vai ficar delicado por causa dessa película aqui, ó. Da pelinha que tem nos grãos do milho. Agora, eu vou medir aqui, porque eu preciso... Olha só, pessoal, não deu 450 ml. Eu vou completar com água. Prontinho, pessoal. Agora que eu tenho 450 ml de caldo de milho, eu vou adicionar no liquidificador 150 ml de óleo, 70 gramas de açúcar, que equivale a 3 colheres de sopa de açúcar, 1 colher rasa de sal, que equivale a 15 gramas de sal, 2 ovos e 20 gramas de fermento biológico seco. Agora vamos bater. Sim, pessoal, já esquecendo de falar. A água que eu bati o milho, ela está em temperatura ambiente. Aqui eu tenho 900 gramas de farinha de trigo sem fermento e 100 gramas de fubá, que é a farinha de milho, tá bom, pessoal? Eu sempre falo isso aqui no canal. Use uma farinha de boa qualidade, principalmente se você for fazer pãezinhos. Coloque a farinha aos poucos, tá bom? Eu não quero que você deixe de fazer essa receita só porque você não tem batedeira. De jeito nenhum. Vamos fazer assim. Pega uma bacia aí, uma colher de pau e vem junto comigo. Vou pegando da borda aqui e trazendo para o centro. Prontinho, pessoal. Todos os ingredientes aqui já estão bem misturados. Agora eu vou sovar essa massa aqui na bancada por uns 10 minutos. A sova dessa massa é muito simples, você só vai fazer isso com esse lado aqui da palma de suas mãos. Prontinho, pessoal, a nossa massa já está aqui, ó, toda sovada. Eu sovei por 10 minutos. Pessoal, essa massa aqui, você não precisa deixar descansar. O descanso dela vai ser na geladeira. Eu quero mostrar essa dica para vocês. Eu vou pesar porções de 50 gramas. Prontinho, pessoal, aqui eu tenho 33 unidades com o peso de 50 gramas. E sobrou essa porção aqui, ó, de 38 gramas. Cubra a massa para que ela não fique ressecada. Lembre-se que eu não deixei essa massa descansar, eu não vou deixar ela descansar, ela vai descansar na geladeira. E se você quiser aprender como congelar, eu vou deixar o link para vocês de um pãozinho que eu fiz e lá eu mostro como congelar, descongelar e assar. E, gente, esse pãozinho, ele tá assim maravilhoso. Não deixe de assistir esse vídeo, vocês vão amar. E aqui, ó, você vai fazer o seguinte, pegue uma porção de massa, aperte, dobre, 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 dobre. Você vai fazer assim como se fosse uma trouxinha, vai virar de ponta cabeça e vai fazer esse movimento aqui. Isso daqui chama-se bolear, que é o ato de deixar a porção da massa redonda.
Eu sempre falo isso aqui. Se você não sabe bolear, pega uma porção de massa, dobre, dobre. Vamos fazer de novo. Vira desse lado, dobra e dobra. Já fiz isso 2 vezes, né? Novamente, a terceira vez. E vamos mais uma vez, sempre virando, tá, pessoal? Essa é a quarta e última. Aí você vai fazer tipo uma trouxinha. E quando você virar, observe que já tá um pouco arredondado. Aí você termina de ajeitar assim, ó. Tá vendo? Isso também é bolear. Não se preocupe, não deixe de fazer só porque você não sabe bolear. Vai ter que fazer sim, junto comigo, tá bom? Aqui eu tenho uma forma e ela está untada apenas com óleo. E agora eu vou mostrar como modelar os pãezinhos. Se você quiser deixar modelado desse jeito aqui, você já pode pegar do jeito que está aqui e colocar na forma. Abra uma porção da massa com um rolo, assim, no comprido. E você vai fazer isso, olha. Só isso. Esse lado aqui, que é o lado da emenda, você vai colocar voltado para o fundo da forma. Prontinho, pessoal, todos modelados. Olha só como eles ficam lindos. E agora eu vou passar um plástico filme aqui, em volta de toda a forma. E vou levar para a geladeira e só vou assar no dia seguinte. Se você quiser assar no mesmo dia, pode. Assim que a massa fermentar, você vai colocar para assar. Mas aqui agora, ó, eu vou levar para a geladeira e isso adianta muito a sua produção. Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Ela vai descansar e fermentar na geladeira. E aqui agora, ó, só no dia seguinte. Pessoal, agora vamos fazer um creme para rechear os pãezinhos. Aqui no liquidificador eu tenho uma lata de milho escorrido e coloquei água até cobrir. Só para bater. Depois de batido, tem que passar na peneira, tá bom, pessoal? Para que o creme fique bem delicado. Se você não passar na peneira, o creme vai ficar cheio dessas pelinhas aqui, ó, do milho. E aí não fica um pãozinho delicado. Eu preciso de 600 ml. Vou completar com leite. Esse daqui nós vamos completar com leite, tá bom, pessoal? Prontinho, pessoal. Aqui eu tenho 600 ml de caldo de milho, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, que equivale a 50 gramas de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de amido, 2 colheres de sopa de queijo parmesão. Ui, derramou um pouco aqui, pessoal. 50 gramas, tá? Eu coloquei aqui 1 colher rasa de chá de sal. Tenha cuidado aí com o sal, porque esse queijo parmesão aqui que eu compro, ele é fresco, então ele não tem muito sal. Tenha cuidado aí para você não salgar o seu recheio, tá bom? 1 colher de sopa de margarina, que equivale a 20 gramas. E agora eu vou levar para o fogo. E a dica aqui é a seguinte: misture em fogo baixo até que ele vire um creme. Não pare de misturar, porque o amido aqui, ele pode grudar no fundo da panela. Prontinho, pessoal, o nosso recheio já deu ponto. O ponto é esse aqui, ó. E agora, com fogo baixo, coloque 1 caixa de creme de leite. E esse é o grande segredo desse recheio. O creme de leite faz com que ele fique bem aveludado. Aqui eu estou com fogo baixo, viu, pessoal? Quando você perceber que o creme de leite está todo envolvido aqui no creme, pode desligar o fogo. Cubra para não ressecar.
E não se preocupe que não vai derreter o plástico, tá bom, pessoal? Isso daqui evita que crie uma película aqui por cima. Pessoal, o cheiro desse creme de milho, lembra muito canjica. Você gosta de canjica? Fala pra mim nos comentários. Pessoal, aqui já é o dia seguinte e olha só como eles estão. Perfeitos, né? Deixa eu mostrar aqui bem de perto. Ai, eita, gente. Olha só. Essa forma tá mega gelada. Pessoal, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Com essas minhas experiências de colocar os pãezinhos na geladeira para fermentar e só assar no dia seguinte, teve uma vez que eu coloquei os pãezinhos para fermentar na geladeira, aí eu tirei da geladeira e eu disse, ué, será que eu não coloquei fermento e os pãezinhos não cresceram? Aí o que foi que aconteceu? Eu deixei do lado de fora da geladeira e depois que ele chegou em temperatura ambiente, eu percebi que ele começou a crescer. Eu disse, já sei o que foi que aconteceu. Os pãezinhos não cresceram na geladeira porque a margarina, quando você coloca na geladeira, o que é que acontece com ela? Ela fica firme, ela tem aquele pontinho de pomada, né? Então, aconteceu isso comigo, aí eu percebi, eu disse, agora já sei. Então, todas as vezes que eu coloco os pãezinhos na geladeira para fermentar e só assar no dia seguinte, eu nunca coloco na massa a margarina, eu prefiro colocar o óleo, porque o óleo na geladeira, ele não fica aquele pontinho, como o quê? Como um ponto de pomada, é isso que eu vou comparar, a margarina com o ponto de pomada. E esse tipo de coisa a gente só aprende com a prática. E olha só bem de perto, como eles estão. Completamente fermentados. Ai, que forma gelada, gente do céu. E o meu forno, ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Nunca coloque os seus salgados para assar no forno frio. O forno já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno, pessoal, isso depende muito. No meu, por exemplo, vai ser entre 25 a 30 minutos. Porque os pãezinhos aqui, ó, eles estão gelados. Se eles não estivessem gelados, o tempo iria ser entre 15 a 20 minutos. Ele é muito rápido de assar. E não precisa pincelar não, viu, pessoal? Desse jeito que está aqui, vamos levar para assar. Os nossos pãezinhos já estão em uma temperatura que eu consigo pegar. E escreva essa dica aí no seu caderninho. Deixe ele ficar morno. Não recheie os pãezinhos com eles quentes, porque ele ainda está terminando de cozinhar aqui na forma. Aí você deixa e aí ele vai ficar mais firme. Quando você for rechear os pãezinhos, use luvas. Não pegue mais nos pãezinhos sem as luvas. E agora eu quero mostrar aqui a textura e a qualidade do nosso recheio de milho maravilhoso. Gente, sério, esse recheio aqui, ele é nota 1000, assim, vocês precisam fazer. Ele é um recheio aveludado, sabe? E o sabor de queijo com milho aqui, só vocês fazendo aí, para que vocês possam sentir esse sabor, essa cremosidade, sabe? Gente, ele é tão delicado, ele é tão saboroso, é tão cheiroso. Eu não me canso de mostrar para vocês. Olha só como ele tá bem fermentado, cheio de bolhas, tá vendo? Isso significa que ele foi bem fermentado. Eu espero vocês nos comentários. Ai, 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 viu? Prontinho, pessoal, todos recheados.
E agora eu vou aquecer 50 gramas de margarina no micro-ondas e vou finalizar com o queijo parmesão passado aqui pela peneira. Porque se eu pegar o queijo parmesão do jeito que ele está aqui e colocar aqui por cima, não vai ficar tão delicado. Então eu gosto de passar aqui na peneira porque dá uma aparência bem legal, sabe, pessoal? Eu vou mostrar aqui por outro ângulo para que vocês possam ver melhor. Prontinho, pessoal. A nossa produção aqui já está prontinha. Olha só. Agora é só colocar a tampa, colocar a sua etiqueta e entregar ao seu cliente. Agora eu quero que você escreva uma dica aí no seu caderninho. Se por um acaso o seu dedo topar em cima de algum pãozinho e ficar marcado, aí você volta, ó, e faz isso aqui. Pra ficar bonita a mercadoria pro cliente, né? O cliente ama negócio bem feito. Olha só. Lindo, né? E agora eu preciso experimentar, né, pessoal? Gente do céu, não sei nem o que falar. Essa massa e esse creme é de uma delicadeza, sabe? Nota 1000. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!